Olá a todos, aqui professor Alex Moraes, trazendo a continuação da resolução das questões do Provão Paulista Seriado 2025, caderno de matemática para os alunos que estavam no segundo ano do ensino médio. Hoje irei resolver as questões de números 7, 8 e 9. Venha comigo, siga-me os bons. Questão 7. A quantidade de luz captada por uma lente de câmera fotográfica depende diretamente da área de sua abertura. As lentes têm sempre formato circular e sabemos que a área de um círculo é dada por a área do círculo πr ao quadrado, em que r é o raio da abertura da lente e π é aquela velha, conhecida constante matemática. Muito bem, assinale a única alternativa que contém uma afirmação verdadeira sobre a quantidade de luz captada por uma lente de câmera fotográfica. E aí nós temos as 5 possíveis alternativas. Muito bem, aí está a questão novamente. E aqui, tudo que nós precisamos fazer para responder esta questão é literalmente correlacionar a dependência que existe entre a área de um círculo e o seu respectivo raio, né? Ele já nos deu, inclusive, a fórmula, que é o πr ao quadrado, está ali no enunciado. Então aqui fica literalmente mais fácil de a gente conseguir responder a questão. Está aqui, estou destacando aqui, ó. Está aqui a fórmula que ele nos deu. A área do círculo, πr ao quadrado. Então, se a área de qualquer círculo, né, colocar aqui, destacar aqui, é igual a π vezes o seu raio ao quadrado, o que significa, o que nos diz essa fórmula? Ela diz simplesmente que, conforme este valor aumenta, a área aumentará por um fator quadrático, né? Porque você tem que o raio está ao quadrado, né? É fácil provar isso. Dá para você fazer até alguns testes se você quiser muito, né? Vou chamar de área 1 a área do círculo cujo raio vale 1. Então no lugar do r eu coloco 1. E se você fizer essa conta, 1 ao quadrado é 1, 1 vezes π, a área desse círculo 1 seria π. Se eu colocar agora o dobro no valor do raio, se eu dobrar o raio, vamos ver o que acontece, né? Π vezes 2, agora o raio é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes π, 4π. E se você fizer ainda um terceiro teste, né, pegando aqui, chamado de A3, a área cujo raio possui medida 3. 3 ao quadrado, 9, 9 vezes π, 9π. Então você repara, né, a dependência entre o raio e o valor respectivo da área que você obtém, né? 3 vira 9, o 2 dá 4, o 1 continua 1, porque 1 ao quadrado é 1. Então você percebe que a alternativa correta nesse caso vai ser exatamente o item D. Vai ser esta alternativa aqui, ó. A quantidade de luz captada por uma lente circular é diretamente proporcional ao quadrado do raio de sua abertura. Prontinho, simples assim de provar. Volta na alternativa e assinala, como já mencionei, a alternativa D. Pronto, questão 7 devidamente resolvida. Vamos à próxima. Muito bem, questão de número 8. As cartas de crédito de consórcio para a compra de imóveis são reajustadas anualmente de acordo com o INCC, Índice Nacional de Custo da Construção. Isso significa que, quando o contrato faz aniversário, o valor da parcela é reajustado de acordo com o INCC. Observe a tabela abaixo que contém os valores aproximados do INCC para os últimos 5 anos. E aí nós temos uma tabela variando de 2020 a 2024 e as suas respectivas porcentagens. Muito bem. Os reajustes são feitos sempre em relação à parcela cobrada no ano anterior. Por exemplo, uma pessoa comprou uma carta de crédito em 2020 com parcela inicial de R$ 1.000. Em 2021, no aniversário do contrato, essa parcela foi reajustada com um acréscimo de 14%, de modo que seu novo valor será igual a 1.140, né? Ele mostra o cálculo ali, 1.000 vezes, né, 1,14. Considerando as informações da carta citada no exemplo, qual é o cálculo que determina o valor da parcela em 2024, no aniversário do contrato? E aí nós temos novamente as 5 possíveis alternativas. Muito bem, vamos à resolução. Aí está novamente a nossa questão para nos basearmos. E qual é o método de resolução que eu utilizarei neste exercício? Aqui eu vou usar o método dividido em 2 passos, né? O primeiro passo, utilizar, obviamente, o conceito de aumento percentual sucessivo. É isso que está acontecendo quando você faz ali acréscimos sucessivos
em termos percentuais, tá bem? Então você tem ali, ó, 2020, 11%, 2021, 14% e assim sucessivamente, tá legal? Então isso vai impactando no seu valor final. Esse é o primeiro passo. E, obviamente, após fazer esta análise, você aplica aos dados do enunciado esse conceito que você descreveu. Perfeito? Muito bem, vamos lá? Vamos ao cálculo. Aqui, como o próprio texto já até exemplificou, tudo o que nós precisamos fazer é seguir o passo a passo, ano após ano. Ele fala aqui que, neste caso específico, o nosso contrato, né, ele está ali, ó, ele começou em 2020 e ele quer saber qual vai ser o valor da parcela em 2024. Então aqui nós temos, vou chamar aqui só de V, variável V vai ser o valor que eu estou calculando. Então, tudo que nós temos que fazer no primeiro passo é correlacionar, né? Então você tem que o V seria o valor inicial, no caso ali mil, você tem ali R$ 1.000, né? E ele fala que no primeiro ano, né, quando passar um ano, ou seja, em 2021, tá aqui, né? Cuidado, não vai pegar aqui, é depois de um ano. Como você contratou em 2020, o primeiro ano que vai incidir porcentagem vai ser aqui em 2021, vai incidir 14%. Coisa que ele já te mostrou aqui no enunciado, ó, ele já deu dica de como fazer isso. A prova paulista foi boazinha, ela já deu uma dica de como é que ficaria, né? Caso a gente quisesse saber o valor em 2021, era só multiplicar por aquele percentual ali, que aqui eu vou chamar de P1, tá? De P1 só para deixar aqui, né? Para não resolver já no primeiro passo. Só que agora eu tenho que calcular para 2022. Então vai ser vezes, né? O aumento percentual, ele pressupõe multiplicação de porcentagens ali. Então vai ser vezes P2 e assim sucessivamente, ó. 2023 vezes P3, vou chamar de P3, né? Esse aumento aí. E, finalmente, 2024, né, o percentual que eu vou chamar aqui de P4. Pronto. Tudo que eu tinha que fazer é lembrar que quando você faz aumento percentual, na verdade você faz uma multiplicação aqui sucessiva dos aumentos em termos de porcentagem. Prontinho, é isso que eu tinha que fazer, né? O primeiro passo basicamente é isso. Agora, literalmente, eu vou escrever isso em termos dos dados do exercício, tá? Então, o 1.000 continua sendo 1.000, porque é o valor ali inicial, 1.000. E agora basta substituir os valores. P1 é a porcentagem de 14% na forma decimal. Como é que fica isso, né? Fica 1, né? Como foi aumento, é 1 mais 14 depois da vírgula, 1,14. Vezes, em 2022 foi 9, então é 1,09. Em 2023, 3%, 1,03. E aí, finalmente, em 2024, 6%, 1,06. Essa é a forma de você escrever as porcentagens na forma decimal. Prontinho, resolvido. É isso que nós temos que fazer, tá? Então aqui corresponde, né, a 2021, este termo a 2022, este termo a 2023, este termo a 2024. Prontinho. Se você analisar com calma, você já vê que a resposta vai estar aqui, ó. Também, novamente, o item D. Ó que beleza. Simples assim. Aí você volta lá na sua questão e assinala, como já sabemos, a alternativa D. Resolvido, prontinho. Questão 8, devidamente feita. Vamos à próxima. Questão 9. A escala Richter mede a magnitude de um terremoto por meio da seguinte função logarítmica. M igual a log de I sobre 0 na base 10. Nessa expressão, M é a magnitude do terremoto, I será a intensidade do terremoto, e 0 é a intensidade mínima considerada para saber o quanto essa intensidade aumentou, e logaritmo na base 10 é o logaritmo decimal. Terremotos são frequentes na Rússia. Os mais comuns são de magnitudes próximas a 6, que são considerados fortes, podendo causar danos, mas não são catastróficos. Esses terremotos são modelados aproximadamente por, aí basta usar a fórmula que está lá em cima, né? 6, né? Magnitude 6, é igual ao log de I sobre 0 na base 10, e você aplicando a resolução de logaritmo, o conceito de logaritmo, você vai chegar em I igual a I0 vezes 10 elevado a 6. Basta passar a base ali elevando o que está do outro lado.
Bom, em julho de 2025 ocorreu um terremoto na Rússia que atingiu magnitude próxima de 9. Assim, este terremoto ocorrido na Rússia foi aproximadamente, e aí você tem as 5 possíveis alternativas: 1000 vezes maior, 3 vezes maior, 30 vezes maior, 100 vezes maior ou ainda 3000 vezes maior. Muito bem, vamos à resolução. Bom, aí está a questão novamente, e aqui não tem segredo, né? O método de resolução, a gente vai, no primeiro passo, aplicar o conceito de logaritmo, que ele mesmo, o enunciado, te deu ali, tá ali, do ladinho ali, facinho, né? E no segundo passo, nós vamos literalmente, aí sim, né, calcular a razão entre as magnitudes, as intensidades dadas no enunciado. E aí, através desse cálculo de razão, você vai saber quantas vezes o terremoto de magnitude 9 é maior do que um terremoto de magnitude 6, tá? Então essa é uma típica questão que mostra uma aplicação de logaritmo na vida, no cotidiano, no dia a dia, né? Ele é uma escala, é a escala utilizada para cálculo de magnitudes de terremotos, entre outras coisas, tá bom? Bom, no item 1 não, no primeiro passo, né? Basicamente é aplicar aquela fórmula. Deixa eu destacar aqui para você. M, magnitude do terremoto, ele vai ser modelado, ele vai ser dado pelo log, o log na base 10, de I sobre 0. Estou só repetindo a fórmula aqui para deixar destacado o que nós vamos fazer, tá? E aí eu já vou aproveitar para te mostrar, né, como é que resolve esse tipo de logaritmo, né? Então você está aqui, ó, ele fez aqui, na verdade está feito aqui, ó, a passagem está totalmente feita aqui, onde você tem um exemplo de magnitude 6. A magnitude aqui do terremoto, né, conforme o enunciado, foi 6, e quando você aplica a definição, é aí que você chega, tá? Como é que você faria o cálculo, né, o passo a passo? Você pegaria aqui esse 10, a base, e passa para esse lado aqui, elevando o que está aqui do outro lado, tá? Então você passa para cá elevando. Então, de um lado, você vai ter I, né, sobre I0, né? Eu não mexi nesse carinha aqui. E aí do outro lado você passou esse 10. Então ficou 10 elevado, no caso aí, a magnitude, né? M, tá? O primeiro passo seria esse. E aí, mais uma passagem e você chega na fórmula, né? Este I0 está dividindo, ele passa multiplicando, então você tem aí, finalmente, a conta feita, né? A intensidade vai ser dada por uma intensidade inicial, que ele chamou de 0, vezes 10 elevado à magnitude, que aqui a gente por enquanto está chamando de m. É isso que eu vou fazer. É assim que você resolve, neste caso, o logaritmo. Pronto, está aqui, né? Se no lugar do m você colocar 6, você cai aqui no que ele fez neste trecho aqui do enunciado. Prontinho? Legal? Perfeito? Só te mostrei como é que faz, tá? Mas nem precisaria. Aplica direto ao segundo passo, né? Então você pega primeiro aí de magnitude, vamos pegar assim, ó. Vamos calcular então, vamos chamar de M9, né, o terremoto de magnitude de 9, e como eu falei, é uma razão, uma divisão, eu vou dividir pelo de M6, que inclusive já está feito ali, tá? Se você aplicar aqui, ó, basta aplicar aqui, né, ó, tá aqui, eu já fiz para você aqui, ó, no primeiro passo, né? Como é que seria do M9, né? Se ficaria I0, tá? I0 vezes 10 elevado à nona. No lugar do m, você põe a magnitude. Enquanto que do magnitude 6, já está até ali no enunciado, eu só vou repetir aqui, seria a intensidade inicial, né? Um padrão inicial aí para os dois, vezes 10 elevado à sexta. Tá? Pronto. Basta você fazer isso. E agora é literalmente fazer o cálculo, né? Como é uma divisão, o que tiver igual em cima e embaixo você simplifica. Então esse 0 mata esse 0. E agora você tem aqui uma divisão de potências de mesma base. E o que, que nós aprendemos lá no Fundo 2, né? Que quando você tem uma divisão de potências de mesma base, qual é a regra? Você mantém a base e subtrai o que está em cima menos a potência do que está embaixo. 9 menos 6. Em outras palavras, você vai obter então 10. 9 menos 6 elevado à terceira. Pronto, aí está, né? A razão das magnitudes entre 9 e 6. E 10 elevado à terceira, olha que coisa linda, isso aqui é 1000, né? Então você descobriu através deste cálculo que um terremoto de magnitude 9, ele é 1000 vezes mais potente do que um terremoto de magnitude 6.
Pronto, esta é a forma que eu faria, tá? Resolvido. Se você olhar lá nas alternativas, você observa, né, que a resposta correta estava aqui no item A. Prontinho aqui, ó. Pronto. Feito. Voltaria lá na sua questão e, como eu já mencionei, alternativa A. Feito, resolvido. Assim que eu faria a questão 9, tá bom? Muito bem. É isso. Novamente o convite, reforçando sempre, professor Alex Moraes, página no Instagram, se você tiver e quiser, me siga. Não sei para onde estou indo, mas iremos juntos. Beleza? Brincadeiras à parte, tem questões diversas de vestibulares e concursos militares, tá? Bom, para quem tiver porventura vendo este vídeo fora do YouTube, aí está o projeto lá no YouTube, lá. Esta página chama-se Matemática e Física, tá bem? É onde eu posto os vídeos com as questões resolvidas. Se você quiser, se for do seu interesse e puder, adicione-me e eu agradeço profundamente. É isso. Um grande abraço. Até o próximo.